estudando, procurando, investigando, eu descobri que o ponto crucial dos maiores desafios que existem dentro do Ministério Infantil é a falta de uma visão, é a falta de um objetivo e de uma direção. Por isso eu acho que essa aula é primordial e que você precisa assistir ela até o final para você entender como funciona esse processo e sair dessa aula com a sua visão estabelecida. 3 coisas que você precisa definir: para onde está indo, por que está indo e o que você pretende quando chegar lá. Quando você tiver essas três respostas para essas 3 perguntas, pode ter certeza que você tem uma visão estabelecida e as pessoas vão querer fazer parte disso. A visão, ela é importante e a gente sabe isso de cor há muito tempo. Onde não há visão, as pessoas morrem. Eu prefiro pensar que onde há visão, as pessoas florescem. Você já percebeu que toda a lista sobre liderança começa, né? Sempre inicia assim: comece com sua visão. Então, para mim, uma visão, ela identifica como você deseja que seu ministério termine, né? Com isso em mente, nos ministérios para crianças há uma visão em cada faixa etária, que você pode estabelecer ali uma visão para o maternal, uma visão para o berçário, uma visão para primários, ou uma visão de 0 a 3, uma visão de 4 a 5, entende? Ou você pode estabelecer uma visão para o ministério geral, né? Uma visão que constitui o ministério geral. Uma coisa que você precisa entender é que a visão, ela determina a ação e o resultado. O que isso quer dizer, Élica? Que quando você tem uma visão, você age em prol dessa visão e assim gera um resultado. Então você está querendo dizer que a visão, na verdade, é o fim do processo? Exatamente. Sim, porque a visão, na verdade, é quando você consegue ver o fim do processo e trabalha até chegar nele. A visão é onde você quer chegar. Então, por isso que eu digo que sim, é o fim do processo, é o resultado. Então, vamos trabalhar, vamos começar. E como que a gente faz isso? A gente vai para a primeira etapa do processo para estabelecer uma visão para o seu ministério infantil. E a primeira etapa é: comece descobrindo a sua visão. Ore, sonhe, ouça de Deus em primeira mão o que Ele deseja para o ministério infantil que você lidera. Eu amo estar quietinha, sabe, diante do Senhor e imaginar as possibilidades e os seus desejos para o meu ministério. Pergunte e você vai encontrar. Quando eu me aproximo de Deus, Ele sempre se aproxima de mim. E aí Ele me diz tudo que tem sonhado para mim e eu começo a sonhar exatamente os sonhos de Deus. E a visão que você precisa seguir e estabelecer dentro do seu ministério precisa ser a mesma visão de Deus. A segunda etapa é: escreva, né? Você já estabeleceu a sua visão, agora você precisa escrever, né? Você vai pegar esses pensamentos, esses sonhos e transformar eles em palavras. Você nunca vai transformar sua visão em realidade antes de transformá-la em palavras. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, é um grande versículo. E diz assim: escreva a visão e deixe-a bem clara para que os que a lerem possam acompanhá-la. Então, ao escrever e estudar a visão, eu costumo comparar e examinar as minhas orientações pela palavra escrita de Deus. Tá? Então agora você vai escrever, você vai anotar ali tudo que você sonhou, tudo que você idealizou. Escreve e escreve de uma forma clara, para que todos que leem possam compreender. E partindo daí a gente vai para a terceira etapa, que é simplificar, tá? Sem uma declaração de visão clara, as pessoas não sabem onde você quer chegar.
aonde você está indo, né? E quem deseja seguir um líder cego? Ninguém deseja. Ninguém vai seguir alguém que não está vendo, que não está enxergando. Então, esse versículo de Abacuque que a gente acabou de citar, ele não apenas me diz para escrever a visão, mas também ele diz que eu preciso tornar essa visão clara. Então, tente colocar a sua visão em uma única frase, né? Se possível. Se não for possível, no máximo 3. A sua visão precisa ter muito claro que o principal seja o principal. Então, por isso precisa ser bem resumido, para quando a pessoa olhar, ela consiga observar. Lembra das 6 perguntas? Onde você está indo, por que você está indo e como você está indo. Então, você pode executar, conversa com alguém sobre a sua visão, né? Alguém que não seja do Ministério Infantil seria o ideal, para você ter certeza de que está simples o suficiente para que todos possam entender. E a partir daí você vai escrever, né? Manter isso diante de você. Em tudo que você falar, fale sobre a sua visão. Em todas as anotações que você fizer, coloque a sua visão lá em cima, lá no topo, né? E guarde isso na memória. Fale sobre isso toda vez que você estiver diante das pessoas. E eu tenho certeza que em pouco tempo todos vão aderir à sua visão, porque sabem que é a visão de reino. A 4ª etapa, né, para estabelecer uma visão aí dentro do seu ministério é: crie um plano para realizar sua visão. O planejamento deve sempre vir antes da ação. Você começou com o fim, lembra que eu falei? A sua visão é o resultado que você quer. Então agora a gente vai voltar para o início. Você vai determinar exatamente onde você está. Aí agora determinou, agora você vai começar a pensar em pequenos passos, que são administrativos, ou em metas a curto prazo. E aí você vai se concentrar em cada etapa do processo, tomando cuidado para não se mover muito rápido e acabar pulando etapas. Então, tome cuidado. Agora é aquela parte do processo em que você precisa realmente sentar e anotar tudo. E aí a gente vai para a 5ª etapa. Una a sua equipe na mesma visão. É aqui que você vai pegar o que você fez até agora e vai distribuir. A visão do Ministério Infantil é um trabalho árduo e ele não pode ser realizado com apenas um método ou a tempo parcial, sabe? Fale, coloque num caderno, faça banners, mostre imagens que explique a sua visão. Use vídeos, entrevistas, aproveite todas as oportunidades para comunicar e explicar a sua visão, né? E o seu plano, o seu planejamento. Isso, lógico, isso vai incluir reuniões, tá? Quando a nossa visão se torna clara para todos os membros da igreja, a comunicação vai ficar muito mais fácil. Quando toda a membresia, líderes da sua igreja entenderem a sua visão, quando você falar, eu preciso de tal coisa para o Ministério Infantil, eles vão falar, a gente precisa ajudar, porque ela tem um objetivo. Ele tem um objetivo. A gente sabe onde ele vai chegar e a gente precisa ajudar para a gente chegar lá junto. E aí a gente vai para a 6ª etapa. Crie uma estrutura para que isso aconteça. Estrutura é a chave para se mover na direção que Deus deseja que você vá. Então, você sabe para onde quer ir e tem um plano para chegar lá. Então, agora é a hora, né, de você identificar as pessoas, posições e dons necessários para realizá-lo. Então, não é suficiente apenas escrever descrições de funções. Você também precisa criar políticas e desenvolver sistemas para tornar o ministério mais reflexivo, tá? E aí a gente vai para a 7ª etapa desse processo, que é ensine tudo à sua equipe.
Bom, mas aí você pergunta, o que eu ensino, Élica? Ensine, explique sua filosofia de ministério. Ensine sua missão, o seu objetivo geral. Ensine a estrutura que você criou para sua equipe, né? Se sua equipe não entende como funciona a autoridade, eles não serão pessoas sob autoridade, né? Eu também ensino aspectos específicos da visão. Tipo, coisas como o que eu quero que cada criança se torne depois de completar um ciclo dentro do departamento infantil. Eu falo isso para minha equipe. Então, eu ensino o meu plano em etapas para que possa ser facilmente seguido e compreendido por todos. Então, é muito importante que você siga essas 7 etapas, tá? Para que você estabeleça uma visão de ministério infantil dentro da sua igreja. Porque todos na mesma visão, todos sabendo para onde você quer ir, por que você quer ir e como você vai chegar lá, eu tenho certeza que você nunca mais vai reclamar que não tem dinheiro suficiente para o Ministério Infantil, que não tem material suficiente para o Ministério Infantil, que você vai fazer um evento e que a igreja não quer te ajudar. Porque quando você conta para todo mundo o caminho que você está trilhando e essa visão que você tem é uma visão de reino, é uma visão estabelecida por Deus, todos vão querer trilhar esse caminho e essa visão com você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe as suas dúvidas, a gente continua conversando no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula. Tchau!